Imagine cruzar com a mesma pessoa em 3 países diferentes, separados por oceanos e continentes. Na primeira vez, você acha que é coincidência. Na segunda, começa a questionar a realidade. Na terceira, você descobre uma verdade que vai mudar tudo. Essa é a história real de um homem que passou anos viajando pelo mundo, fugindo de uma dor que ele não conseguia nomear. Ele fotografava estranhos, buscava conexões. Tentava entender por que algumas pessoas parecem surgir na nossa vida no momento exato em que mais precisamos delas. Até que ele encontrou a mesma mulher, 3 vezes, em 3 continentes. E só na terceira vez, quando ela finalmente falou seu nome, ele entendeu quem ela realmente era. Se você acredita que algumas pessoas entram na nossa vida por um motivo que vai além do acaso, deixa o like agora. E se inscreve no canal Tudo Está Conectado, porque aqui a gente mergulha nas histórias mais impossíveis e reais sobre destino, coincidência e conexões que desafiam qualquer explicação. Ativa o sininho, porque essa história vai te arregalar os olhos do começo ao fim. Daniel Meirelles tinha 38 anos e nenhum lugar para chamar de casa. Não era pobreza, não era fracasso. Era escolha. Ou pelo menos era o que ele dizia para si mesmo nas noites em que acordava em hostels baratos, sem lembrar imediatamente em que cidade estava. Ele era fotógrafo, documental, gostava de especificar, embora ninguém nunca perguntasse os detalhes. Viajava de país em país com 2 malas, uma mochila e uma câmera que custara mais do que 6 meses de aluguel em qualquer apartamento decente. Seu trabalho era capturar momentos, conexões humanas. Aqueles segundos fugazes em que 2 pessoas, mesmo sem se conhecer, compartilham algo verdadeiro. Um olhar entre estranhos no metrô. Mãos que se tocam ao pegar o mesmo livro numa livraria. O sorriso discreto entre 2 solitários num café lotado. Ele fotografava o que as pessoas não percebiam que estavam vivendo. Era um trabalho bonito na teoria, poético até. Mas a verdade que Daniel escondia até de si mesmo, era que ele estava fugindo de São Paulo, de memórias. De uma vida que havia implodido 7 anos atrás de uma forma tão repentina e brutal que ele nunca conseguiu reconstruir os pedaços. Ele havia perdido alguém. Não era algo sobre o que ele falasse, nem mesmo pensasse muito, se pudesse evitar. Mas a dor estava sempre ali, como uma presença constante nos cantos da sua visão. Algo que você ignora durante o dia inteiro, até deitar na cama e perceber que está sozinho com ela novamente. Então Daniel se movia, sempre. Istambul, Budapeste, Marrakech, Bucareste, Lisboa, Buenos Aires. Se ele continuasse em movimento, talvez a dor nunca o alcançasse completamente. Foi exatamente isso que o trouxe à ponte de Gálata naquela tarde de outubro. Istambul era sua 3ª cidade em 2 semanas, e ele já estava pensando em seguir para Atenas. A ponte estava lotada. Sempre estava. Pescadores, turistas, vendedores ambulantes. O caos vibrante de um lugar onde 2 continentes se encontram. O sol começava a se pôr sobre o Bósforo, tingindo tudo de dourado, e Daniel circulava com sua câmera, buscando... O quê, exatamente? Ele nunca sabia até encontrar. E então ele a viu. Uma mulher sozinha, parada junto à mureta, olhando fixamente para a água. Não era a solidão que chamou sua atenção. Istambul estava cheia de viajantes solitários. Era a postura. A forma como ela estava completamente imóvel em meio ao movimento caótico ao redor. Como se estivesse em outro plano de existência. Ela usava um casaco bege, simples. Cabelos castanhos longos que o vento fazia dançar suavemente. Não tinha celular na mão. Não estava tirando fotos. Apenas... existia ali, olhando a linha onde a Europa encontra a Ásia, com uma expressão que Daniel conhecia bem. Melancolia. Ele observou por alguns segundos, a câmera já erguida instintivamente. Havia algo nela. Algo que transcendia a estética da cena. Ela não estava apenas triste,
Estava carregando algo pesado, algo antigo. Daniel enquadrou a foto. E então, como se sentisse o peso do olhar dele, ela virou o rosto. Seus olhos se encontraram. O dedo de Daniel congelou sobre o disparador. Por um momento, breve, impossível de medir, o mundo inteiro pareceu diminuir de volume. O barulho da ponte, os vendedores gritando, as gaivotas, o trânsito distante. Tudo ficou abafado, como se alguém tivesse colocado algodão nos ouvidos de Daniel. Ele não conseguia desviar o olhar. Havia algo naqueles olhos. Algo que seu cérebro reconhecia, mas não conseguia processar. Não era atração. Não era apenas empatia. Era outra coisa. Algo profundo e perturbador que fez seu peito apertar de uma forma que ele não sentia há anos. Familiaridade. Mas isso era impossível. Ele nunca tinha visto aquela mulher na vida. Ela o encarou por mais 2 segundos. 2 segundos que pareceram se esticar infinitamente. E então desviou o olhar, se virou e começou a caminhar em direção à multidão. Ei, Daniel disse, mas sua voz saiu fraca, engolida pelo ruído ao redor. Ele deu um passo à frente, mas um grupo de turistas cruzou seu caminho, rindo alto, tirando selfies. Quando finalmente conseguiu passar por eles, a mulher havia desaparecido. Daniel ficou parado ali, com a câmera ainda erguida, o coração batendo mais rápido do que deveria. O que tinha sido aquilo? Ele balançou a cabeça, tentando se reorientar. Coincidência. Apenas um momento estranho. Ele estava cansado. Estava há 2 semanas dormindo mal. Provavelmente havia projetado algo que não existia. Mas quando abaixou o olhar para a câmera, percebeu que havia apertado o disparador. A foto estava lá. Naquela noite, no quarto apertado do hostel, Daniel conectou a câmera ao laptop e começou a passar as imagens do dia. Arquitetura, pessoas, luz refletida na água. E então chegou nela. A imagem estava levemente desfocada. Ele havia se movido no momento do clique. Ela aparecia ao fundo, o rosto parcialmente virado em direção à câmera. Os olhos não estavam nítidos o suficiente para ver detalhes, mas a postura, a inclinação da cabeça. Algo naquela foto o deixou profundamente inquieto. Ele ampliou a imagem, tentando ver mais. Ela usava um colar. Algo pequeno e discreto. Um pingente que ele não conseguia distinguir. Ele tentou ampliar mais, mas a resolução se perdeu em pixels borrados. Daniel ficou olhando para aquela foto por tempo demais. Havia algo ali. Algo que ele não conseguia nomear. Finalmente ele criou uma pasta nova no computador e salvou a imagem dentro. Chamou a pasta de Istambul, ponte. Nada demais. Apenas mais uma foto no arquivo infinito de momentos capturados. Mas 3 dias depois, quando já estava em Atenas, ele abriu a pasta novamente. E ficou olhando para aqueles olhos desfocados por 20 minutos seguidos, tentando entender por que não conseguia esquecê-la. 2 semanas depois, Daniel estava em Split, na Croácia. Depois foi para Praga, depois Berlim. A vida seguia no ritmo de sempre, chegar, fotografar, partir. Mas algo havia mudado. Ele começou a procurar por ela. Não conscientemente no início, mas percebeu que seus olhos varriam multidões com mais atenção, que ele parava quando via cabelos castanhos longos, que procurava aquela postura específica, aquela melancolia silenciosa. Era ridículo. Ele sabia que era ridículo. A probabilidade de cruzar com a mesma pessoa novamente numa cidade diferente, num país diferente, era estatisticamente insignificante. Mas Daniel não conseguia parar de procurar. E na noite em que finalmente aceitou que estava sendo irracional, que precisava esquecer aquele encontro estranho na ponte de Istambul, ele teve um sonho. Um sonho onde alguém o chamava pelo nome. Uma voz que ele conhecia, mas não conseguia localizar. Uma voz que dizia: "Você precisa prestar atenção." Ele acordou suando às 3 da manhã, com o coração disparado e a sensação física de que havia esquecido algo extremamente importante. Algo que mudaria tudo.
1 ano e 2 meses depois de Istambul, Daniel estava em Buenos Aires. Não havia planejado ir para a Argentina. Na verdade, não planejava nada há muito tempo. Ele simplesmente escolhia o próximo voo disponível, a próxima cidade que parecesse distante o suficiente da anterior. Mas Buenos Aires acabou sendo diferente. Talvez fosse o outono portenho, com suas tardes douradas e melancólicas. Talvez fosse a arquitetura europeia misturada ao caos sul-americano. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em meses, Daniel sentiu vontade de ficar. Ele alugou um pequeno apartamento no bairro de Recoleta por 3 semanas. Um estúdio no 2º andar de um prédio antigo, com janelas altas que davam para uma rua arborizada. Havia algo reconfortante naquela temporariedade planejada. 3 semanas. Tempo suficiente para respirar, mas não tempo suficiente para criar raízes. As manhãs seguiam uma rotina quase ritual. Acordar tarde, fazer café forte demais, editar as fotos acumuladas das últimas semanas. As tardes eram para caminhar. Daniel explorava San Telmo, Palermo, Puerto Madero, sempre com a câmera a tiracolo, sempre buscando aquele momento indefinível que justificasse estar ali. Foi numa dessas tardes, numa quarta-feira sem nada de especial, que ele entrou no Café Tortoni. Não era sua primeira vez ali. Era impossível estar em Buenos Aires e não visitar o café mais antigo da cidade. Mas naquele dia, ele não estava buscando história ou turismo. Estava apenas cansado de caminhar e precisava de um lugar para sentar e revisar fotos. O Tortoni estava moderadamente cheio. Turistas principalmente, mas também alguns locais lendo jornais, casais conversando baixo. Daniel escolheu uma mesa no canto perto da janela, pediu um cortado e abriu o laptop. Durante 40 minutos, ele esteve completamente imerso no trabalho, ajustando exposição, cortando enquadramentos, deletando imagens que não funcionavam. Era um trabalho mecânico que exigia concentração suficiente para silenciar os pensamentos, mas não o suficiente para ser exaustivo. Foi quando levantou os olhos para descansar a vista que ele a viu. Ela estava sentada 3 mesas à frente, de perfil para ele. O mundo parou, não desacelerou, não ficou em câmera lenta. Simplesmente parou, como se alguém tivesse pausado a realidade por um segundo inteiro. Cabelos castanhos longos, casaco bege, ou seria outro, a postura, aquela forma específica de segurar a xícara, o ângulo da cabeça enquanto olhava pela janela. Era ela, a mulher da ponte de Gálata, a mulher de Istambul, aqui, em Buenos Aires, a 12.000 quilômetros de distância. O coração de Daniel disparou tão violentamente que ele sentiu o pulso martelando nas têmporas. Ele piscou, pensando que estava vendo coisas, que seu cérebro estava pregando uma peça nele. Mas não. Ela continuava ali, real, sólida, impossível. Ele não conseguia se mexer. Sua mente tentava processar as probabilidades, as estatísticas, a pura impossibilidade matemática daquilo. 7 bilhões de pessoas no mundo. Ele a tinha visto uma vez por 30 segundos, em outra extremidade do planeta. E agora ela estava ali, no mesmo café, na mesma tarde, sentada a menos de 5 metros de distância. Daniel percebeu que estava segurando a respiração. Forçou-se a soltar o ar devagar, tentando recuperar algum controle sobre seu corpo. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ela não pôde ser a mesma pessoa, ele pensou. É só alguém parecida. Tem que ser. Mas então, ela virou o rosto, não completamente, apenas o suficiente para ele ver o perfil. E Daniel reconheceu a linha do nariz, o formato do queixo, a forma como ela mordia levemente o lábio inferior enquanto pensava. Era ela, sem dúvida possível. Ele precisava falar com ela. Precisava descobrir se ela o reconheceria, se ela se lembrava daquele momento na ponte, se ela tinha alguma explicação racional para aquilo. Daniel fechou o laptop com mais força do que pretendia, produzindo um ruído que fez algumas pessoas olharem. Ele se levantou, o coração ainda disparado, e começou a caminhar em direção à mesa dela. 3 passos,
4, 5. Ela estava mexendo no celular agora, alheia à aproximação dele. Daniel parou ao lado da mesa, tentando encontrar palavras, qualquer coisa que não soasse completamente insano. Com licença, ele disse, e sua própria voz soou estranha para ele. Rouca, nervosa. Ela levantou os olhos, e pela segunda vez, Daniel sentiu aquele impacto. Aquele reconhecimento impossível. Os olhos dela eram cor de mel, ele percebeu agora. Cor de mel com pequenas manchas douradas. Belos, mas carregados de algo que ele não conseguia nomear. Ela não disse nada. Apenas esperou, com uma expressão educadamente curiosa. Daniel hesitou. Como explicar sem parecer um louco? Desculpa incomodar, mas... A gente já se viu antes? Foi a coisa mais clichê que ele poderia ter dito. E ele se arrependeu imediatamente. Mas ela não riu. Não revirou os olhos. Ela apenas inclinou a cabeça levemente, como se estivesse realmente considerando a pergunta. Já? Ela disse, e sua voz era suave, levemente rouca. Tinha um sotaque que Daniel não conseguiu identificar. Talvez brasileiro, mas não completamente. Algo europeu misturado. Não me lembro. Onde? Istambul, ele disse rapidamente. Faz mais de um ano. Na ponte de Gálata. Você estava sozinha, olhando o Bósforo, e nós... A gente trocou um olhar. Ele percebeu, enquanto falava, como aquilo soava. Um estranho perseguindo uma mulher através de continentes com base num único olhar. Ela deveria estar assustada. Deveria estar chamando alguém. Mas em vez disso, ela apenas continuou olhando para ele com aquela expressão pensativa. Istambul, ela repetiu, como se testasse a palavra. Então, lentamente, algo mudou em seu rosto. Não era exatamente reconhecimento. Era mais como aceitação. A ponte. Sim, Daniel disse, seu coração acelerando novamente. Então você lembra? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Tomou um gole do café, os olhos ainda fixos nele, como se estivesse decidindo algo. Posso? Daniel gesticulou para a cadeira vazia em frente a ela. Ela hesitou por uma fração de segundo, então assentiu. Daniel sentou, consciente de que estava cruzando alguma linha invisível, mas incapaz de parar. Ele precisava entender aquilo. Precisava de respostas. Isso é... Ele começou. Então parou, rindo nervosamente. Eu sei que parece loucura, mas qual a probabilidade de nos vermos em Istambul e agora aqui, em Buenos Aires? É estatisticamente impossível, ela completou. E havia algo no tom dela. Não era exatamente diversão, mas também não era surpresa. Sim, Daniel disse. Exatamente. Ela colocou a xícara na mesa com cuidado, os dedos traçando o contorno da porcelana. Daniel notou que ela usava o mesmo colar discreto, ou um muito parecido. O pingente pequeno que ele não conseguia ver direito. Você viaja muito? Ela perguntou, mudando de assunto de forma tão suave que Daniel quase não percebeu. Sim, eu sou fotógrafo. Documental. Vivo meio que em trânsito. Ela assentiu, como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Eu também. Você também viaja? Ou também é fotógrafa? Viajo, ela disse. Bastante. Há alguns anos. Trabalho? Algo assim. A resposta era vaga demais, mas Daniel não insistiu. Havia algo na forma como ela falava, cuidadosa, medida, que sugeria que algumas perguntas não seriam respondidas. Você está hospedada aqui, em Recoleta? Ele perguntou. Perto. Palermo. Por quanto tempo? Ainda não sei. Daniel percebeu que ela não estava sendo evasiva por rudeza. Era mais como se ela estivesse acostumada a não dar detalhes sobre si mesma, como se tivesse aprendido a manter distância. Posso te fazer uma pergunta estranha? Daniel disse, inclinando-se levemente para a frente. Ela arqueou uma sobrancelha, quase sorrindo. Mais estranha do que perseguir alguém através de continentes? Ele riu, apesar de tudo. Justo. Mas
Quando você me viu em Istambul, você sentiu alguma coisa? Tipo, algo familiar? A pergunta pairou no ar entre eles. Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos se desviaram para a janela, onde a tarde dourada de Buenos Aires começava a dar lugar ao crepúsculo. Quando finalmente olhou de volta para ele, havia uma tristeza em seu rosto que Daniel não estava esperando. Eu sinto algo familiar em muitos lugares, ela disse baixinho. Às vezes acho que estou sempre procurando alguma coisa que perdi há muito tempo. A frase ficou suspensa entre eles, pesada e cheia de significados que Daniel não conseguia decifrar. Eu entendo, ele disse, e realmente entendia. Acho que eu também. Eles ficaram em silêncio por um momento. Não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que compartilham uma dor semelhante, mesmo sem saber os detalhes dela. Como você se chama? Daniel perguntou finalmente. Ela hesitou. Por um segundo, ele achou que ela não fosse responder. Laura, ela disse. Daniel. Ela assentiu como se já soubesse. Mas isso era impossível. Eles conversaram por mais 40 minutos. Sobre viagens, sobre cidades favoritas, sobre a estranheza de viver sem raízes. Laura falava pouco sobre si mesma, mas fazia perguntas sobre Daniel de uma forma que parecia genuinamente interessada. Ela queria saber sobre a fotografia, sobre por que ele havia escolhido aquela vida nômade. Ele não contou sobre a perda, sobre os 7 anos fugindo, mas sentiu que ela entendia mesmo assim. Quando Laura finalmente olhou para o relógio e disse que precisava ir, Daniel sentiu um aperto no peito, como se estivesse prestes a perder algo importante. Posso te ver de novo? Ele perguntou, consciente de que soava desesperado, mas incapaz de se importar. Laura pegou a bolsa, colocou algumas notas na mesa para pagar o café. Quando se levantou, ela o olhou com aquela expressão suave e triste que parecia ser permanente. Se for para acontecer, ela disse, vai acontecer. E então, ela se foi. Daniel ficou sentado por mais 20 minutos, olhando para a cadeira vazia onde ela havia estado. Quando finalmente se levantou para ir embora, percebeu que ela havia deixado algo na mesa. Um livro. 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Edição antiga, capa gasta. Daniel o pegou, folheou rapidamente. Na primeira página, escrita à mão com uma caligrafia delicada, havia uma frase. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrarmos. Nenhuma assinatura. Nenhuma data, apenas aquelas palavras. Daniel guardou o livro na mochila e saiu do café, a mente girando. Quando chegou em casa, ele abriu a pasta no computador. A pasta Istambul, ponte. Olhou para a foto desfocada da mulher na ponte de Gálata. E então abriu uma nova pasta. Chamou de Buenos Aires, café. Começou a escrever tudo que lembrava da conversa. Ele não sabia por que estava documentando aquilo. Não sabia o que estava procurando. Mas algo dentro dele, algo antigo e instintivo, dizia que aquilo era importante, que aqueles encontros significavam alguma coisa. Naquela noite, Daniel teve o mesmo sonho de novo. A voz chamando seu nome. Você precisa prestar atenção. Mas dessa vez, quando acordou às 3 da manhã, havia outra frase ecoando em sua mente. Uma frase que ele não sabia de onde tinha vindo. Ela está tentando te dizer algo. Lisboa era a cidade onde tudo começou a fazer sentido. Ou onde tudo parou de fazer sentido completamente. Daniel ainda não tinha certeza. Ele chegou numa manhã de setembro, quase um ano depois de Buenos Aires. 12 meses de viagens ininterruptas. Praga, Cracóvia, Viena, Barcelona, Marsella. Sempre em movimento, sempre fotografando, sempre carregando aquele livro que Laura havia deixado para trás. Ele lia a frase da primeira página toda noite antes de dormir. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrarmos. Tentava decifrar o que ela queria dizer. Tentava entender por que ela havia deixado aquilo para ele. Mas, principalmente,
Tentava entender por que não conseguia esquecê-la. 2 encontros. 2. Em 2 anos. Com a mesma mulher. Em 2 continentes diferentes. As probabilidades eram astronômicas. Daniel havia procurado. Havia realmente sentado e calculado. A chance de cruzar aleatoriamente com a mesma pessoa em 2 cidades diferentes, em 2 países diferentes, em 2 continentes diferentes, era de aproximadamente 1 em 1,5 bilhão. E ainda assim, havia acontecido. Ele voltava àquelas fotos constantemente. A da ponte de Gálata, desfocada e melancólica. E as que havia tirado secretamente em Buenos Aires, através da janela do café, enquanto Laura caminhava pela rua. Ele sabia que era invasivo. Sabia que beirava a obsessão. Mas havia algo naquelas imagens, algo que seu instinto de fotógrafo, ou talvez algo mais profundo, reconhecia como importante. Lisboa não estava nos planos. Daniel deveria estar em Edimburgo. Tinha até comprado a passagem. Mas 3 dias antes do voo, ele acordou com um peso no peito, uma certeza inexplicável de que precisava estar em outro lugar. Cancelou o voo. Comprou uma passagem para Lisboa. Nem sabia por quê. Mas quando o avião pousou no aeroporto Portela e Daniel saiu para a luz dourada da manhã portuguesa, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Algo como estar no lugar certo. Ele alugou um quarto minúsculo em Alfama, o bairro mais antigo da cidade. Ruas estreitas de paralelepípedo que subiam e desciam em labirintos impossíveis. Fachadas azulejadas desbotadas. Roupas penduradas em janelas. O som constante dos elétricos amarelos rangendo pelas esquinas. Era o tipo de lugar onde alguém poderia se perder completamente. E talvez fosse exatamente isso que Daniel estava procurando. Nos primeiros dias, ele fez o que sempre fazia. Caminhou, fotografou, observou. Mas havia algo diferente em Lisboa. Uma melancolia que permeava tudo, como se a própria cidade estivesse de luto por algo antigo e esquecido. Os portugueses tinham uma palavra para isso: saudade. Um sentimento de falta, de ausência, de nostalgia por algo que talvez nunca tenha existido. Daniel entendia aquilo perfeitamente. Foi no 5º dia em Lisboa que ele percebeu a data. 22 de setembro. 7 anos. Exatos. 7 anos desde a ligação. Desde a notícia. Desde que sua vida havia sido partida ao meio de forma tão abrupta e violenta que ele ainda conseguia sentir a rachadura. Ele não havia percebido que estava carregando esse peso o dia inteiro até parar na frente de um espelho numa loja e ver seu próprio reflexo. Os olhos fundos, a expressão exausta. A forma como seus ombros pareciam carregar um peso invisível. Daniel não planejava fazer nada especial. Não acreditava em rituais ou homenagens. Mas seus pés o levaram, quase automaticamente, em direção à igreja de São Vicente de Fora. Não sabia por que aquela igreja. Havia dezenas delas em Lisboa. Mas algo o puxava para lá. A igreja era imponente, branca, erguida no topo de uma colina com vista para a cidade. Turistas circulavam pela frente, tirando fotos. Mas quando Daniel entrou, o interior estava silencioso e fresco, com aquela luz filtrada que só existe em templos antigos. Ele não era religioso, nunca tinha sido. Mas havia algo reconfortante naquele espaço, na forma como o silêncio envolvia tudo, na forma como as pessoas sussurravam, mesmo quando não precisavam. Daniel caminhou lentamente pelo corredor central, observando os altares laterais, as esculturas, os vitrais que projetavam cores suaves no chão de pedra. E então, ele a viu. Ela estava ajoelhada num dos bancos laterais, de costas para ele, acendendo uma vela. O mundo não parou dessa vez. Em vez disso, algo dentro de Daniel se despedaçou. Porque ele sabia, com uma certeza absoluta e aterradora, que aquilo não era coincidência. 3 vezes. 3 países. 3 continentes. A mesma mulher. As mãos de Daniel começaram a tremer. Ele sentiu as pernas ficarem fracas, como se o chão tivesse se tornado instável. Seu cérebro tentava processar, tentava encontrar explicações racionais, mas não havia nenhuma. Ela estava seguindo ele? Mas como?
Ele não postava sua localização em redes sociais, não tinha roteiro fixo. Não contava para ninguém onde estava indo. Ou ele estava seguindo ela. Mas isso era ainda mais impossível. Ele não sabia nada sobre Laura. Não tinha seu sobrenome, seu telefone, nada. Daniel deu 3 passos em direção a ela e parou. Ela ainda estava de costas, a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse rezando. Usava um vestido simples, verde musgo. O cabelo estava preso num coque frouxo, o mesmo colar discreto no pescoço. Ele abriu a boca para chamá-la, mas nenhum som saiu. E então, como se sentisse a presença dele, Laura virou a cabeça. Seus olhos se encontraram, e Daniel viu algo que o fez gelar completamente. Ela não estava surpresa. Havia reconhecimento naqueles olhos cor de mel. Mas não o reconhecimento de que coincidência incrível. Era o reconhecimento de eu sabia que você estaria aqui. Laura se levantou lentamente, limpou as mãos no vestido e caminhou em direção a ele. Cada passo dela ecoava suavemente no mármore. Quando parou na frente dele, estava tão perto que Daniel podia ver pequenas manchas douradas em seus olhos. Daniel, ela disse, e sua voz era suave, mas carregada de algo pesado. Algo como alívio? Como... A voz dele falhou. Ele tentou de novo. Como você está aqui? Eu poderia te fazer a mesma pergunta, ela disse, mas não havia desafio no tom. Apenas uma tristeza profunda. Isso não é coincidência, Daniel disse, e sentiu a voz sair mais dura do que pretendia. Não pode ser. Não 3 vezes. Não assim. Laura ficou em silêncio por um longo momento. Então, para a surpresa de Daniel, seus olhos se encheram de lágrimas. Não. Ela concordou suavemente. Não é coincidência. O coração de Daniel disparou. Então o quê? Você está me seguindo? Por quê? Quem é você? Eu não estou seguindo você, Daniel, ela disse, e uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu nunca estive. Então como você explica isso? Ele gesticulou ao redor, a voz subindo. Um casal de turistas olhou na direção deles, mas Daniel não se importou. Istambul, Buenos Aires, e agora Lisboa. No mesmo dia, neste exato lugar? Laura fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que Daniel não tinha visto antes. Você sabe que data é hoje? Ela perguntou baixinho. A pergunta o pegou desprevenido. Sim, 22 de setembro. E isso significa alguma coisa para você? Daniel sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Por que você está perguntando isso? Apenas responde, Daniel. Por favor. Ele engoliu em seco. Sim, significa. São 7 anos hoje. 7 anos desde o quê? Isso não é da sua conta, ele disse. Mas a voz saiu sem força. Desde que você perdeu alguém. Laura continuou. E não era uma pergunta. Era uma afirmação. Daniel sentiu o ar sumir dos pulmões. Como você sabe disso? Ele sussurrou. Laura deu um passo mais perto. Estava tão próxima agora que Daniel podia sentir o perfume dela. Algo floral e triste. Porque eu sei quem você é, Daniel, ela disse, e sua voz estava quebrando. Eu sempre soube. Não, Daniel balançou a cabeça dando um passo para trás. Não, isso não faz sentido. A gente se viu pela primeira vez em Istambul. Você não me conhecia. Eu te conhecia, Laura disse. E as lágrimas escorriam livremente agora. Eu sempre te conheci. Quem é você? Daniel perguntou, e percebeu que estava com medo, verdadeiramente com medo. Quem é você de verdade? Laura levantou a mão lentamente, levou-a ao pescoço e, com dedos trêmulos, abriu o fecho do colar. Ela segurou o pingente na palma da mão e estendeu para Daniel. Ele olhou para baixo, e seu mundo desabou. O pingente era pequeno, prateado, uma letra gravada. H. Não qualquer H. Era uma fonte específica, com um pequeno coração no topo da haste. Única. Inconfundível. Daniel conhecia aquele pingente.
Ele havia dado de presente à sua irmã gêmea no aniversário de 15 anos deles. Helena havia usado aquele colar todos os dias pelos 16 anos seguintes, até o dia em que morreu. Não, Daniel sussurrou recuando. Não, não, não. Daniel, Laura disse, e sua voz estava quebrada, desesperada. Você roubou isso? Ele acusou, a voz saindo áspera. Você roubou o colar da minha irmã? Quem diabos você é? Eu não roubei nada, Laura disse. E havia algo em sua voz agora. Algo que fez Daniel parar de recuar. Ela levou as mãos ao rosto e, com movimentos deliberados, removeu as lentes de contato que usava. Quando abriu os olhos novamente, Daniel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Os olhos não eram mais cor de mel. Eram verde acinzentados, com pequenas manchas douradas ao redor da pupila. Exatamente iguais aos dele. Não, Daniel sussurrou, mas sua voz não tinha força. Isso é impossível. Daniel, ela disse, e sua voz era tão suave, tão familiar, tão impossível. Sou eu. E então ela falou algo que ninguém no mundo saberia. Algo que apenas 2 pessoas haviam compartilhado. Um apelido. Secreto. De infância. Um apelido que Daniel não ouvia há 7 anos. E naquele momento, olhando para aqueles olhos que eram espelhos dos seus próprios, Daniel entendeu. A mulher na sua frente não era uma estranha. Não era alguém que conhecia sua irmã. Era Helena, sua irmã gêmea, que deveria estar morta há 7 anos. Estava viva. E estava parada na sua frente, chorando. Daniel não conseguia respirar. O ar simplesmente não entrava. Seus pulmões recusavam a funcionar. Ele estava parado no meio da igreja, olhando para aqueles olhos. Aqueles olhos que eram seus, que eram dela, que eram impossíveis. E sua mente tentava processar algo que desafiava toda a lógica. Helena estava morta. Ele tinha ido ao funeral. Tinha visto o caixão. Tinha segurado a mão da mãe enquanto ela desmoronava. Tinha assinado papéis. Tinha recebido as cinzas. Ele tinha enterrado sua irmã. Não. A palavra saiu como um gemido. Não. Você não pode ser. Ela está morta. Eu vi. Você viu o que eles te mostraram? Laura disse. Não, Laura. Helena. Mas não era eu, Dani. Nunca fui eu. O apelido. Deus, aquele apelido. Ninguém o chamava assim há 7 anos. Ninguém sabia daquele apelido. As pernas de Daniel cederam. Ele sentou pesadamente no banco mais próximo, as mãos tremendo incontrolavelmente. Helena, porque era ela, não podia não ser ela. Se ajoelhou na frente dele, tentando segurar suas mãos, mas ele as puxou violentamente. Não me toca, ele disse, a voz saindo rouca e cheia de raiva. Não me toca. Ela recuou, respeitando o espaço dele, mas permaneceu ali, de joelhos no chão frio da igreja, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Daniel a olhou, realmente olhou. Ela estava mais magra, muito mais magra do que Helena jamais havia sido. O cabelo era mais escuro, tingido, ele percebeu agora. Havia pequenas diferenças na forma como ela se movia, na forma como falava. Mas os olhos... Deus, os olhos eram inconfundíveis. E aquela pequena cicatriz no pulso esquerdo, uma linha branca, fina, de quando ela tinha caído da bicicleta aos 12 anos e o guidão havia cortado a pele. Daniel havia segurado sua mão no hospital enquanto os médicos davam os pontos. Como? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Helena limpou o rosto com as costas da mão, respirou fundo e começou a falar. Sua voz era baixa, controlada, mas quebrando nas bordas. Você lembra do Marcelo? Daniel franziu a testa, confuso pela mudança de assunto. Marcelo, o namorado? Da época da faculdade? Não era só namorado, Helena disse, e havia algo escuro em sua voz agora. A gente casou, em segredo. Eu nunca te contei. Daniel sentiu como se tivesse levado um soco. O quê? Por quê? Você me contava tudo. Eu tinha vergonha, ela interrompeu,
a voz quebrando. Porque eu sabia que era errado. Eu sabia que você ia ver o que eu não conseguia ver. Que ele era... Ela parou, respirou fundo. Ele era perigoso, Dani. Controlador. No começo era sutil, depois foi ficando pior. Muito pior. Daniel sentia náusea crescendo em seu estômago. Ele te machucava? Helena fechou os olhos e assentiu lentamente. Por 3 anos, e eu não conseguia sair. Ele dizia que se eu tentasse, ele ia me encontrar, que ia me matar, que ia machucar você, nossa família. Eu acreditei nele. Helena... Daniel sussurrou e sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Por que você não me contou? Eu teria te ajudado. Eu teria... Eu sei, ela disse, olhando para ele agora. Eu sei, e por isso eu não contei, porque você teria feito algo impulsivo, teria confrontado ele, e ele teria te machucado. Ou pior. Daniel balançou a cabeça, incapaz de aceitar aquilo. Então você preferiu morrer? Eu preferi desaparecer. Helena corrigiu suavemente. Existe uma diferença. Ela puxou o banco ao lado e sentou, mantendo distância, mas próxima o suficiente para que ele pudesse ouvir. Eu estava viajando pela Europa. Lembra? Eu tinha te mandado aqueles e-mails estranhos. As cartas enigmáticas, Daniel murmurou. Você falava sobre recomeços, sobre lugares onde a gente poderia ser livre. Istambul, Buenos Aires, Lisboa. Helena assentiu. Eu estava planejando. Há meses. Eu tinha contatado uma organização. Eles ajudam vítimas de violência doméstica a desaparecer quando não há outra saída. Foi complicado, demorado. Mas eles conseguiram. O acidente em Roma, Daniel disse, a voz saindo monótona. Não foi acidente. Foi planejado. Helena confirmou. Havia outra mulher. Alguém sem família, sem ninguém que fosse procurar. Que havia morrido de causas naturais. A organização tem contatos. Conseguiram fazer a troca, documentação, tudo. Oficialmente, Helena Meirelles morreu num acidente de carro em Roma, mas eu estava num avião para Istambul. Daniel passou as mãos pelo rosto, tentando processar. Era informação demais. Impossibilidade demais. Você me deixou enterrar outra pessoa, ele disse, e havia acusação na voz. Você me deixou sofrer. Nossa mãe, nosso pai. Você destruiu nossa família. Eu sei. Helena sussurrou, e sua voz era pura agonia. Eu sei. E isso me destruiu também. Todos os dias pelos últimos 7 anos. Eu não tinha escolha, Dani. Ele teria me encontrado. Ele teria me matado. De verdade. Você poderia ter ido para a polícia. E dizer o quê? Ela perguntou, a voz subindo pela primeira vez. Ele nunca me machucou de formas que deixassem marcas permanentes. Ele era cuidadoso, advogado, rico, conectado. Quem você acha que iam acreditar? Daniel sabia que ela tinha razão. Sabia das estatísticas. Sabia quantas mulheres morriam porque o sistema não as protegia a tempo. Mas saber não tornava a dor menor. E os encontros? Ele perguntou, voltando ao que realmente importava. Istambul, Buenos Aires, Lisboa. Como? Helena soltou um riso sem humor. A organização me deu uma nova identidade. Laura Tavares. Nova vida. Novo passado. Me estabeleci em Istambul inicialmente. Estava reconstruindo, tentando viver. Mas eu não conseguia te esquecer. Nós somos gêmeos, Dani. Você acha que eu não sentia sua dor? Você sentia? Todos os dias, ela disse, a voz quebrando. Cada segundo. Era como se metade de mim estivesse sendo arrancada constantemente. Eu sonhava com você. Acordava chorando. Eu sabia que você estava sofrendo, e era minha culpa. Daniel ficou em silêncio, processando. Então eu comecei a te seguir, Helena continuou. Online no início. Você era fotógrafo, postava seu trabalho.
Eu conseguia rastrear onde você estava pelas imagens. E então eu comecei a aparecer. A ponte de Gálata, Daniel disse. Foi de propósito. Foi, ela admitiu. Eu te vi com a câmera. Eu sabia que você me veria. Eu só precisava estar perto, mesmo que você não soubesse quem eu era. Aquele olhar que a gente trocou, ela fechou os olhos. Foi a primeira vez em 2 anos que eu me senti viva. Buenos Aires? Eu te segui, ela disse simplesmente. Você tinha postado fotos da cidade. Eu comprei uma passagem. Frequentei os mesmos lugares. Foi questão de tempo até te encontrar de novo. Eu pensei que seria o suficiente. Te ver de longe. Mas quando você se aproximou no café, quando você me reconheceu, eu não consegui resistir. Eu precisava falar com você. O livro, Daniel lembrou. 100 anos de solidão. A frase. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrarmos, Helena citou. Era meu jeito de te dizer, sem te dizer. E Lisboa? Helena respirou fundo. Lisboa foi diferente. Eu não planejei. Eu jurei para mim mesma que depois de Buenos Aires eu ia parar, que eu ia te deixar seguir sua vida. Mas então, ela pausou. 3 meses atrás Marcelo morreu. Daniel a encarou, chocado. Morreu? Como? Ataque cardíaco, aos 42 anos. Irônico, considerando que ele não tinha coração, ela disse sem humor. A organização me avisou. Eu estava livre, finalmente. Depois de 7 anos, eu estava realmente livre. E você veio para Lisboa. Eu vim porque sabia que você viria, Helena disse suavemente. Hoje, nessa data. Eu conhecia você, Dani. Conhecia seu coração. Sabia que você carregaria essa dor, que você nunca superaria, que você se puniria viajando sem parar. E sabia que numa data como hoje, 7 anos exatos, você procuraria um lugar quieto, um lugar sagrado. Como você sabia que eu estaria em Lisboa? Eu não sabia, ela admitiu. Mas Lisboa estava nas cartas que eu te enviei. Eu escrevi sobre essa cidade. Sobre recomeços. Eu apostei que seu subconsciente te traria aqui. E apostei certo. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. A igreja ao redor deles estava vazia agora. Luz dourada da tarde entrava pelos vitrais, projetando cores suaves no mármore. Você me deixou sofrer por 7 anos, ele disse finalmente, a voz baixa, mas carregada de dor. 7 anos pensando que você estava morta. 7 anos me culpando, achando que se eu tivesse percebido, se eu tivesse prestado mais atenção, talvez... Eu sei, Helena sussurrou. E eu vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Nossa mãe nunca se recuperou, Daniel continuou. Ela tomou antidepressivos por 4 anos. Nosso pai se afastou de todo mundo. Eles se divorciaram. Nossa família explodiu. Eu sei, Helena repetiu, lágrimas escorrendo. Você acha que eu não pensei nisso todos os dias? Mas era isso ou morrer de verdade? E se eu morresse, o sofrimento seria o mesmo. Pelo menos assim, eu tinha a chance de... Um dia... De voltar? Daniel perguntou, e havia amargura na voz. De te ver novamente, ela corrigiu. Nem que fosse de longe, nem que fosse sem você saber quem eu era. Daniel se levantou e caminhou até uma das janelas. Olhou para Lisboa se estendendo lá fora, dourada e melancólica. Sentiu o peso de 7 anos desabando sobre ele de uma vez. Sua irmã estava viva. Ela estava viva, e ele deveria estar feliz. Deveria estar eufórico. Mas tudo o que sentia era raiva e confusão, e uma dor tão profunda que ele não sabia como processar. O que você quer de mim? Ele perguntou sem se virar. Perdão, Helena disse simplesmente. Não hoje. Talvez não nunca. Mas um dia. Eu quero que você entenda que eu não tinha escolha. Que eu fiz o que precisava fazer para sobreviver. E que não houve um único dia em que eu não senti sua falta. Daniel se virou para olhá-la. Ela ainda estava sentada, as mãos no colo,
parecendo pequena e perdida. Você tem ideia do que é sentir metade de você morrer? Ele perguntou, a voz quebrando. Gêmeos não são como irmãos normais. Você sabe disso. A gente divide alguma coisa que ninguém mais entende. E quando você morreu, foi como se metade da minha alma tivesse sido arrancada. Eu sei, ela sussurrou. Porque eu senti a mesma coisa. Todos os dias. Viva, mas morta. Livre, mas presa. Eu sobrevivi, Dani, mas não vivi. Não realmente. Não sem você. Daniel sentiu as lágrimas finalmente caírem sem controle. Ele tentou segurá-las, mas não conseguiu. 7 anos de dor. 7 anos de luto. 7 anos de solidão. E sua irmã estava viva. Helena se levantou lentamente, caminhou até ele com cuidado, como se estivesse se aproximando de algo selvagem que poderia correr a qualquer momento. Posso? Ela perguntou, estendendo a mão. Daniel olhou para aquela mão, pequena, feminina, mas com uma cicatriz no dedo indicador de quando ela havia cortado fazendo sanduíche aos 17 anos. Ele conhecia aquela mão. Lentamente, hesitante, ele estendeu a sua própria. Quando os dedos dele se tocaram, foi como um circuito se fechando, como algo que estava quebrado sendo religado. Daniel sentiu um choque percorrer seu corpo inteiro, não doloroso, mas elétrico, real. Helena puxou-o gentilmente e Daniel não resistiu. Ela o abraçou, e pela primeira vez em 7 anos, ele sentiu aquela sensação. Casa. Ele desmoronou, completamente. Segurou-se à irmã e chorou de uma forma que não chorava desde que tinha 10 anos e havia quebrado o braço. Chorou pela dor, pela raiva, pelo alívio, pela confusão. Chorou por tudo que havia perdido e por tudo que acabara de recuperar. Helena também chorava, segurando-o com força, murmurando desculpas e promessas e palavras sem sentido que eram apenas som e conforto. Eles ficaram assim por tempo indeterminado. 2 pedaços de algo que havia sido quebrado há muito tempo, tentando se encaixar novamente. Quando finalmente se separaram, os 2 estavam exaustos, emocionalmente destruídos. O que acontece agora? Daniel perguntou, a voz rouca. Helena limpou o rosto, respirou fundo. Não sei, ela admitiu. Legalmente, eu ainda estou morta. Laura Tavares é quem eu sou agora. E talvez seja quem eu precise continuar sendo. Então Helena fica morta. Para o mundo, sim, ela disse. Mas não para você. Nunca para você. Daniel assentiu lentamente, processando. E nossa família? Helena mordeu o lábio. Eu quero contar. Deus, eu quero. Mas eu não sei se consigo. Eu não sei se eles conseguem. Se a mamãe descobrir que eu estive viva esse tempo todo, vai destruí-la novamente. Daniel completou. Sim. Eles ficaram em silêncio, o peso dessa verdade impossível pairando entre eles. Então somos só nós, Daniel disse finalmente. Por enquanto. Por enquanto, Helena concordou. Daniel olhou para a irmã, sua gêmea, sua metade, que ele havia enterrado e chorado e carregado por 7 anos inteiros, e sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Não era perdão, ainda não. Era cedo demais para isso. Mas era esperança. Talvez, depois de tudo, depois de anos se perdendo em países distantes, ele finalmente tivesse encontrado o que estava procurando. Não em lugares, não em fotografias, mas nela. Na pessoa que ele nunca realmente tinha perdido, que sempre esteve lá, esperando que ele prestasse atenção aos sinais. 3 países, 3 encontros, 3 chances de perceber. E agora, finalmente, na 3ª vez, ele tinha visto. Você vai ficar? Helena perguntou hesitante. Em Lisboa? Daniel pensou por um momento. Pensou em suas malas, seus voos, sua vida em trânsito. Por quanto tempo você está aqui? Tempo indeterminado, ela disse. Eu tenho um pequeno apartamento em Graça. Trabalho num café. É uma vida simples, mas é uma vida. Então sim, ele decidiu. Eu fico.
Por um tempo, Helena sorriu. Um sorriso real, genuíno, que iluminou seu rosto de uma forma que Daniel não via há uma década. Tem tanto que eu quero te contar, ela disse. Sobre esses anos, sobre quem eu me tornei, sobre... Eu sei. Daniel interrompeu gentilmente. E eu quero ouvir. Tudo, mas não hoje. Hoje eu só... Preciso processar que você está viva. Eles caminharam juntos para fora da igreja. A tarde estava terminando, Lisboa banhada naquela luz dourada que fazia tudo parecer um pouco mágico, um pouco menos real. Na porta, Helena parou. Dani? Ela chamou, usando novamente o apelido que só ela podia usar. Sim? Obrigada. Por quê? Por me procurar. Mesmo sem saber que era eu. Por aparecer hoje. Por não desistir. Daniel olhou para ela. Para Laura, para Helena, para quem quer que ela fosse agora. E assentiu. Gêmeos, ele disse simplesmente. Gêmeos, ela concordou. E naquela palavra havia tudo. Perdão futuro, dor presente, amor constante. Eles desceram as escadas da igreja lado a lado e Daniel percebeu que pela primeira vez em 7 anos, ele não estava sozinho. Não completamente, porque algumas conexões não morrem. Algumas pessoas não podem ser perdidas, mesmo quando desaparecem. Algumas histórias precisam de anos para serem contadas. E às vezes, apenas às vezes, o impossível acontece. Algumas histórias desafiam tudo o que sabemos sobre coincidência e destino. Essa foi uma delas. Daniel perdeu sua irmã gêmea há 7 anos. Ou pelo menos foi o que ele pensou. Durante todos esses anos, ele viajou pelo mundo, fotografando conexões entre estranhos, procurando algo que nem sabia que tinha perdido. Até que ele a encontrou. 3 vezes, em 3 países. E só na terceira vez, quando ela revelou a verdade, ele percebeu que algumas pessoas nunca nos deixam realmente. Mesmo quando precisam desaparecer para sobreviver. Às vezes, as pessoas que perdemos não estão mortas. Às vezes, elas estão lutando batalhas invisíveis que nem imaginamos. E às vezes, o universo encontra um jeito de trazer de volta quem nunca deveria ter partido. Se essa história te arrepiou, se te fez questionar o que você sabe sobre perda e reencontro, deixa o like e compartilha com alguém que precisa acreditar que encontros impossíveis podem acontecer. Escreve nos comentários. Você já sentiu que alguém que você perdeu ainda estava de alguma forma conectado a você? Você acredita em sinais? Você perdoaria alguém que desapareceu da sua vida para sobreviver? Aqui no Tudo Está Conectado, a gente mergulha nas histórias que provam que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Que algumas coincidências são grandes demais para serem acidentais. Que o destino, às vezes, trabalha de formas que nossa mente racional não consegue explicar. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz histórias que vão fazer você olhar para o mundo de forma diferente. Até o próximo mistério. E lembra, presta atenção aos sinais. Você nunca sabe quando o impossível está tentando te dizer algo.